ser maravilhoso, um ser espiritual e totalmente perfeito, infinitamente perfeito. Deus é bom? Sim. Deus é justo? Deus pode todas as coisas? Deus está em todos os lugares? Tem um pedacinho de Deus em cada lugar? Não, gente. Claro que não. Lembra da infinitude de Deus? Que Deus está em todos os lugares e completa perfeitamente em todos os lugares. Daí é uma presença. Não é que ele é grandão e o pé dele está aqui, o braço dele está lá. Não, Deus está completamente em todos os lugares. Isso é ser onipresente. Né? E hoje nós vamos olhar na teologia para as obras de Deus. As obras de Deus. Parte 1. Eu gostaria, pelo meu cronograma, de estudar as obras de Deus tudo hoje. Mas é completamente impossível. Não dá nenhum estudo para a gente ver tudo. Não vai ser proveitoso, não dá para guardar tudo, não dá para entender tudo. Eu vou ter que correr demais. Os irmãos vão ter que ficar acelerados comigo se quiser caminhar na toada. E eu sei que didaticamente não vai valer a pena. Então nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre os decretos de Deus e também sobre a predestinação. E na semana que vem nós vamos falar sobre a criação e sobre a providência de Deus. Tá? Mas isso semana que vem. Hoje nós estamos com uma temática muito polêmica, talvez uma doutrina não aceita fora do círculo reformado, né? Porque se a gente for olhar a doutrina, a teologia católica e a teologia pentecostal hoje, elas são, a gente chama de pelagiana. Depois vai fazer mais sentido do que isso, né? Mas nós talvez somos meio que unicórnio no meio disso, né? Então as igrejas reformadas têm essa visão. Tanto é que quando você ouvir falar, é uma igreja reformada, a sua igreja é uma igreja reformada, a teologia de vocês é uma teologia reformada, isso aqui é a grande distinção. É disso aqui que nós estamos falando. Mas vocês são reformados por causa de Lutero? Não. Quando se fala em teologia reformada, nós estamos falando da teologia que vem da escola de Calvino. Então, o que nós vamos conversar hoje tem muito a ver com o que nós lemos e compreendemos das Escrituras. É um pouco difícil de aceitar, nem tanto de entender, mas de aceitar. Porque vocês vão ver que vai contrariar muito o que nós hoje pensamos da vida. Que a vida está nas nossas mãos, que todos têm o livre-arbítrio, que todos podem fazer o que exatamente querem, e que o destino da sua vida está nas suas mãos. Essa doutrina vai deixar muito claro que nunca esteve nas nossas mãos, está nas mãos daquele que é dono de tudo. Tá? Mas vamos lá, vamos aos poucos, porque tudo aquilo que é um pouco, que é muito sólido, tem muita caloria, precisa ser cheio de muitas coisas, né? Mas vamos lá. O que são os decretos divinos? Dentro das obras de Deus, tudo começa pelos decretos de Deus. O que é um decreto? Para começar a conversar, o que é um decreto? Uma ordem, né? Seria uma ordem oficial, né? Vocês lembram que no período da pandemia, essa palavra apareceu muito nos jornais, né? Porque o governo federal decretou, porque os governos municipais decretaram o quê? Que o comércio vai abrir de tal a tal hora, decretou que assim assado, decretou que quem não usar máscara, ou seja, decreto é uma ordem expressa, um comando a partir daquele que tem toda a autoridade para fazê-lo. E tudo na Escritura aponta para nós que o Deus que é eterno, lembre-se do atributo da eternidade de Deus. Deus existe desde quando? Desde sempre, exatamente. Então Deus já é Deus antes do mundo ser mundo. Isso? Exatamente. O que nós vamos conversar aqui hoje aconteceu exatamente nesse período. Na verdade, nós existimos por causa disso. E tudo começa aqui. Então eu estou falando de decisões que Deus
está tomando, de ordens que Deus está dando. Vocês vão ver, os decretos divinos são ordens divinas. Essas ordens, elas não estão sendo elaboradas e feitas agora, em nem pouco tempo. Isso foi antes dos montes nascerem. Deus é Deus decretando, resolvendo, dizendo como as coisas vão acontecer. Certo? Então, o que é o decreto? Ou decreto divino? Os decretos divinos, porque não é apenas um, né? Mas vários que estão a serviço de um propósito. O decreto de Deus é seu plano ou propósito eterno, no qual pré-ordenou. Olha, esse sufixo pré vai aparecer um pouco para nós hoje, porque pré é antes, certo? Pré-ordenou todas as coisas que acontecem. Então, o que está acontecendo foram pré-ordenadas por Deus. Na confissão de fé, que eu comentei com vocês, que nós temos uma herança maravilhosa, um legado que os nossos pais reformadores deixaram para nós, que é a confissão de fé de Westminster. Confissão que foi feita no século XVII, lá na Catedral de Westminster, na Abadia de Westminster, e sobre os decretos de Deus, a confissão de fé diz o seguinte, lá no capítulo 3, parágrafo 1 diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho. Então aqui a gente já criou duas informações. Esses textos da confissão de fé são muito densos. Cada expressão traz muita teologia prensada. Então veja, desde toda a eternidade. Então quando é que isso aqui aconteceu? Na eternidade. Mas quando é a eternidade? Não sei, é um negócio que é eterno, eu não sei. Eu não sei nem definir, porque eu nunca visitei lá, eu não sei o que existir fora do cronos. Isso aqui é no tempo de Deus. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Então, por causa de quê? A partir do que Deus na eternidade vai tomar essas decisões? A partir do quê? Da sua sábia e santa sabedoria. É dele, é do ser dele, do ser perfeito. Lembra de novo os atributos. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então quem está tendo essas ideias, quem está para colocar isso em prática, isso vem de um Deus que é santo e perfeito, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Certo? Então esse Deus, pelo seu santo conselho, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Então ele ordenou livre, ou seja, ele não foi constrangido por ninguém, ele não foi convencido por ninguém, influenciado por nada, livre, e diz também inalteravelmente. Então ele decidiu livre e sem mudança. Não tem depois plano B, não tem correria para organizar algo que saiu do controle, não tem imprevisto, não tem aquilo que a gente chama de improviso, sabe? De improvisar na hora algum remédio para resolver. Não. Deus livre e inalteravelmente, ele ordenou tudo o que acontece. E aí o que acontece? O que está debaixo desse guarda-chuva do decreto de Deus, dos decretos de Deus? Está a eleição. Eleição tem a ver com escolha, não é? Daqui a pouquinho, em outubro, nós vamos votar nas eleições municipais. O que é a eleição? Escolha, né? Então, está lá desde a eternidade, escolha, criação, que é a decisão de Deus, por sua livre e santa vontade, criar o mundo. Você está vendo então o que eu estou te falando aqui? É quando Deus da eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão resolvendo, pela sua sábia vontade santa, criar o mundo, certo? E também acerca da providência, que são as ações de Deus para sustentar e prover todas as coisas até o fim dos tempos, ok? Então veja, Deus de modo livre fez isso, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Essa segunda parte aqui, que Deus não violenta nem a consciência do homem, nem é autor do pecado, segura um pouquinho. Isso aqui nós vamos mandar um terreno
dizer que Deus é bom? Não? Isso aqui é de verdade, é bom, pacífico para vocês que Deus é santo, justo e bom? Porque a Bíblia vai mostrar umas coisas que vai mexer com o nosso ego. E a gente tem que lembrar que Deus é bom. Beleza? Outra coisa, vamos lá. Você tem alguma dúvida que Deus é sábio naquilo que faz? Sim? Então Deus que é santo e bom e sábio, resolveu ou decretou, ordenou por sua livre vontade tudo o que acontece na sua criação. Isso são seus decretos. Algumas características dos decretos de Deus estão fundados na sabedoria divina. Vamos lá. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo aqui está falando acerca dos Efésios, da igreja dos Efésios, falando para aqueles irmãos que eles foram salvos através do que? Da obra de Deus que começa na predestinação, no propósito de Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade, o seu santo conselho. Então, todos os decretos de Deus estão fundados no conselho de Deus, que é bom. Mas os decretos de Deus são eternos, ou seja, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, no teu ventre foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Lembra desse salmo? Salmo 139, salmo de Davi, em que ele, inspirado pelo Espírito Santo, revelação de Deus, mostra-nos que ele, Davi, como você e eu, antes de tudo existir, nós ainda éramos uma substância informe e Deus já tinha pronto e escrito os nossos dias. Aqui a gente pode aplicar muitas coisas. A gente pode olhar que a história da nossa vida ela não é um amontoado de acasos. Que o nosso tempo de vida não é uma coisa incerta. Que os tempos já foram estabelecidos. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Certo? Vamos lá. E quando Deus fez tudo isso? Na eternidade. Não existia nada ainda. Mas os planos de Deus são também, os decretos de Deus são eficazes. Quem pode frustrar algo que Deus determinou? E por que às vezes então você sente que com as suas ações você arruinou o plano de Deus para a sua vida? Você tem esse poder? Está vendo a nossa pretensão, a nossa arrogância? Eu estrago os planos de Deus. Você está bom? Então você é muito bom mesmo. Você deve ser Deus com Deus. Né? Olha só o que diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Mas muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Eu tenho planos, você tem planos, as gerações têm planos, mas qual desígnio ou qual projeto permanecerá? O Senhor. Que desde o princípio permanecerá de pé. Farei toda, não parte, toda a minha vontade. Ok? Então eu estou vendo aqui que o plano de Deus ele é eterno. Eu vejo que o plano de Deus é eficaz, baseado na sua muita sabedoria, na sua santidade, mas são imutáveis. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem não pode dissuadir? O que ele deseja explorar, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo.
Aqui é interessante que é o texto de Jó, né? E Jó é aquele homem sofrido e que no meio do seu sofrimento faz uma série de perguntas. E Deus precisa lembrá-lo dos seus decretos eternos para ele ficar de boquinha fechada. Quando ele diz: onde você estava, né? Quando eu lancei o fundamento da terra, onde você estava quando eu decidi fazer todas as coisas? Pai, Senhor, eu não estava lá, eu nem existia. Então, aí a resposta de Deus, né? Na entrelinha, né? As entrelinhas é: então fique caladinho, que você não sabe de nada. Discutir justiça comigo, que eu estou sendo injusto nos meus caminhos, nas minhas decisões, né? Mas diz: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Gente, aqui esse texto já começa a mostrar o tamanho da complexidade do que está na Escritura. Irmãos, para falar para vocês, o que eu estou estudando com vocês aqui hoje, de certa maneira, é desconfortável para quem ensina, porque é complexo, é polêmico. Mas se está na Bíblia, a gente tem que aprender. Lembra do Deuteronômio 29? As coisas reveladas nos pertencem. E Deus revelou para nós essa imensa vontade. O quê? Que segundo o que Ele determina, é que acontece. Aqui diz respeito quando Jesus é traído por Judas. Ele diz: olha, eu tenho mesmo que ser traído, isso está determinado. Aqui nós temos a soberania de Deus. Lembra dos atributos de Deus, que Deus é soberano? Como soberano Ele decretou, como soberano Ele determinou como deveria acontecer, e isso está acontecendo. Mas olha que paradoxal. Por quê? Diz que ai daquele por intermédio, responsabilidade de quem traiu. Você está entendendo a lógica? Você tem duas coisas que no nosso raciocínio, na nossa mente de criatura, mente limitada, parece conflitar. Deus determina tudo. Do que Deus está no controle? Todas as coisas. E o ser humano é responsável pelo que faz? Totalmente. Vamos caminhar, tem muita coisa aí. Muita água passa debaixo da ponte. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de inimigos. Aqui é o testemunho dos apóstolos. E aqui ele está dizendo assim que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência. Olha que coisa interessante. Jesus foi entregue por Judas. Jesus foi entregue pelos fariseus. Não, ele foi entregue pelo determinado desígnio, ou seja, pela decisão determinada, pelo decreto. Agora, e presciência, o Deus que sabe todas as coisas, antes mesmo que aconteça, até pelo fato dele ter determinado. Mas vós o matastes, e aqui o apóstolo Pedro está lembrando, mas vocês são responsáveis pela morte dele. Vocês o mataram, crucificando-o por mãos de inimigos. Vamos lá, caminhar mais. São incondicionais as decisões de Deus, a sua pré-ordenança de todas as coisas são incondicionais. Como assim? Você vai entender isso perfeitamente, porque a gente estuda muito isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Pastor, entendi. Então a salvação, a vida eterna, não é uma decisão minha, nem é pelo que eu faço, mediante as minhas boas obras, que eu convenço, que eu vou persuadir Deus para que me salve. Não, é dom de Deus. Então veja, os decretos de Deus são incondicionais. O ser humano não muda nem para lá, nem para cá. Os planos de Deus, eles são inalteráveis e incondicionais. Deus não olhou para alguém e disse: é porque eu te achei mais bonito e mais legal. Não. Vem dele. É por isso que é tão louco quando a gente olha quando Deus chama um povo que não era povo
As obras na vida de pessoas que aos nossos olhos não seriam aproveitáveis, porque os decretos dele são incondicionais. Mas, outro texto, eleitos, escolhidos, né? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, ou do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Isso aqui é uma saudação de Pedro, na sua primeira carta. Ele faz questão de chamar esses irmãos de eleitos, segundo a presciência de Deus, e santificados no Espírito, para, a partir daí, já de Deus, obedecerem a Deus, né? E não por terem obedecidos, terem sido feitos filhos de Deus. Mas os decretos de Deus são totalmente abrangentes. Agora tem a ver com abrangência, ou seja, os decretos de Deus dizem respeito somente à salvação? Não, a tudo na vida, a tudo nessa existência nossa. A eleição, que nós vamos falar daqui a pouco, ou a predestinação, ela diz respeito à salvação. Mas os decretos de Deus dizem respeito a todo mundo. Ah, pastor, mas esse governo, o governo do mundo, tem a ver com os planos de Deus? Mas até o que o diabo faz, todo esse mal que ele está causando no mundo, isso aí está dentro dos decretos de Deus. Se não estivesse, não estaria acontecendo. A história, mesmo parecendo para nós tão caótica, mas será que Deus não perdeu mão em algum momento ali, algum ingrediente novo da história pegou Deus de surpresa? Faz sentido. Se alguma coisa pegou Deus de surpresa, então ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é Deus. Você está entendendo? Esse é o problema. Pastor, por que estudar sobre decretos de Deus? Para que estudar sobre predestinação? Porque se isso não for verdade, se isso não é bíblico, nós estamos tirando os poderes de Deus. Nós estamos falando que você pode contrariar a vontade de Deus. Deus quis te salvar, mas não deu conta. Ah, porque Deus queria o bem, que tudo é certo, isso aqui. Mas aí o ser humano foi lá e frustrou os desígnios de Deus. E aquilo que a Bíblia fala que a sua vontade permanece por gerações, então isso é mentira. Você está entendendo? Por isso nós temos que estudar a Bíblia, até aquilo que para nós parece muito delicado e difícil de entender, complexo. E como eu disse para vocês, não é nem tão difícil de entender, mas difícil de aceitar. Vamos lá, para mais. Totalmente abrangentes. Veja só. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa interessante. Está dizendo que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é de Deus, para que ninguém se glorie. Mas depois de salvos, nós somos feituras, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, na sua soberania e providência, Deus separou lá na eternidade as boas obras que você e eu estamos praticando hoje. Então, obras de santificação. Então, imagina, o que uma pessoa, um discípulo de Jesus, deve fazer? Ele deve falar a verdade, ele deve pregar o Evangelho, ele deve socorrer o aflito, não é? Deus, na eternidade, programou para que você estivesse fazendo isso hoje. Entendeu? Vamos lá. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Toma essa, Arminiano. E aí? O Senhor fez todas as coisas, todas, para seus determinados fins, até o perverso, até o inimigo, para o dia da calamidade. Mas, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade com o santo servo Jesus, ao qual fugiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e agentes de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito
pré-determinado. Tudo. Nossa, essa história, nós vamos lembrar disso daqui a pouquinho, né? Por esse mês, seu mês que a gente lembra da paixão de Cristo. Mas tudo isso, tudo, Deus pré-determinou. Era para acontecer como aconteceu. E assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Quem foi esse personagem? José. Exatamente. Como entender a história de José sem ter em vista a soberania de Deus? Deus usa o mal para cumprir seus propósitos. Vamos falar sem medo, filho. Usa. Por que você acha que Lutero dizia que até o diabo é diabo de Deus? Porque pertence a ele. E ele acha que está tramando e fazendo tudo e vai pegar Deus de surpresa. Quando é que Jesus, ou melhor, quando é que Satanás achou mesmo que pegou Deus de surpresa? Essa é a esperada. Quando ele encheu Judas para trair Jesus, e ele tramou tudo achando que a cruz abortaria o projeto de redenção. Que bobagem é dele. Era exatamente o que Deus queria que ele fizesse. São nessas coisas que você vê o poder do Deus onisciente. E se você olhar para a sua história de vida, nós estamos falando das coisas grandes, né? Estamos falando de José, estamos falando de Jesus. Mas olhe para a sua própria vida e as pequenas coisas. Você vai encontrar inúmeras situações em que aquilo que aparentemente era mal tinha tudo a ver com o caminho que Deus estava traçando na sua história de vida. Até mesmo os seus pecados. Pode se analisar, faz parte, por isso que eu disse, é fácil entender, mas é difícil aceitar. Mas, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Gente, quando é que Paulo está falando que os Tessalonicenses foram escolhidos? Para começar, foram escolhidos. E segundo, quando é? Desde quando? Desde quando eles ficaram bonzinhos, obedientes, amáveis, legais? A palavra princípio remete antes da criação. No princípio criou Deus. No princípio é sempre a ideia de levar para aquele tempo antes do tempo. Não é isso que vai falar João também lá no Evangelho? Que no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, era Deus. Ele está falando antes de tudo. É lá que isso aconteceu. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não está. Está entendendo? Está entendendo o que cartão aí? Você está vendo o livre-arbítrio nesses textos que eu estou mostrando para você? Não tem. O ser humano caiu, mas mesmo antes da sua queda, nós estamos falando dos decretos de Deus. Desde a eternidade, as coisas eram para correr nesse sentido. Deus não foi pego de surpresa do lado dele. Porque se eu disser que ele foi pego de surpresa, ou que ele fez um plano, e Adão e Eva foi lá e mudou esse plano, então nós estamos falando que esse Deus é bem fraquinho. Não é o Deus da Bíblia. Está entendendo? É delicado isso. Vamos lá. Os decretos de Deus com referência ao pecado são permissivos. Agora é a hora que a coisa fica um pouco esclarecida, porém não. Pelo menos não para mim, né? Esse
tá ótimo, né? Mas eu tenho os meus dilemas. Como assim? Com relação ao pecado, a vontade de Deus é permissiva. Nada está acontecendo fora da vontade de Deus. Nada. Nada está fora do projeto de Deus. Nada. Então, como é que se explica que o João casou com a Maria, mas aí, no belo momento, a Maria desgostou do João, o João desgostou da Maria, e eles se separaram. E lá na Escritura diz que o divórcio é pecado. Essa é a distinção, que é a ideia da vontade absoluta e a vontade permissiva. Qual a vontade absoluta? A vontade absoluta é que o João, que maltrata a Maria, que ele arrependa do seu pecado, que ele entenda que Deus o chamou para ser um bom marido, que cuidasse da sua esposa, que desse condições dela ser uma boa companheira dele, e eles vivessem em respeito e em amor. Vontade absoluta de Deus é que a Maria perdoe o João quanto antes, porque não adianta ficar como um armário com um esqueleto lá dentro, lembrando que 10, 20 anos atrás ele falou tal coisa da mãe dela, e assim por diante. A vontade absoluta de Deus é que haja perdão. Mas o divórcio existe. Como lá no Antigo Testamento, Deus já disse, Jesus, reforça isso, que o divórcio foi dado por causa da dureza do coração do ser humano. Certo? Deus então permitiu o divórcio. Permitiu. Essa é a vontade permissiva. Porque se Deus não tivesse permitido, teria acontecido? Não. Aí a gente tem que ser humilde para pensar nos problemas mais catastróficos da humanidade, os mais cruéis. É a vontade absoluta de Deus? Mas é a vontade permissiva? Se acontecer, permitido. Entendeu? Você acha que era fácil, né? Tem o propósito de Deus. E esse propósito está sendo cumprido. A despeito do ser humano, dentro da sua pequena liberdade, ele fazer alguma coisa que contraria Deus. Deus permitiu até ser contrariado, porque se não permitisse, não conseguiria. Entendeu? O propósito está acontecendo. Nada vai mudar isso. Vamos supor, vamos pensar em situações hipotéticas. Vocês creem que dentro do plano eterno de Deus, Ele quer que essa igreja cresça em santificação, Ele quer que essa igreja cresça em conhecimento bíblico, Ele quer que essa igreja cresça em número, e que essa igreja seja uma ferramenta poderosa para preparar esse lugar onde nós estamos para a volta de Jesus. Vocês creem que esse é o projeto de Deus? Não é assim. Está na Escritura. É a igreja, é o corpo de Cristo. Então a gente está caminhando nisso, não é outra coisa. Mas pode ser que eu, pastor Anderson, no meio do caminho, me perca na fé, que eu escorregue o meu testemunho cristão. É possível isso? É possível que depois eu me torne até um inimigo da fé, de alguma maneira, me perverta tanto que eu falo até que eu sou mais crente? Pode. Mas eu vou fazer com que essa igreja deixe de ser a igreja de Jesus, que está preparando esse mundo para a volta dele? Não. Dentro da vontade permissiva, eu posso cair. Mas dentro do propósito de Deus, mesmo sendo eu pastor, isso lógico causa escândalo, chateia, abate. Mas desde quando vocês acham que a igreja de Jesus está vivendo com escândalos? Quando vocês acham que a igreja de Jesus, nesses 2000 anos, viu de coisa feia acontecer e de perseguição acontecer, e a missão continua e o evangelho está indo, porque é propósito de Deus, ninguém vai frustrar isso. Entendeu? Então pode acontecer coisas periféricas e é permissão de Deus? Sim. Mas vai frustrar o princípio de Deus? Não. E o que não está dentro da vontade de Deus, da permissão dele, de maneira nenhuma, não acontecerá.
aconteceu? Houve uma permissão, não vontade absoluta, mas vontade permissiva. Ok? Deu para entender, gente? Quer dizer que a vontade absoluta vai sempre prevalecer? Não, não é isso. Existe a vontade absoluta e a vontade permissiva. Na vontade absoluta, você vai ficar casado para o céu até não ser todo mundo de vocês morrer. Na vontade permissiva, um pode deixar o outro. Deus está feliz com o divórcio? Não. Isso não deixa de ser um pecado. Mas Deus permite que essa decisão se esconda. Entendeu? Mas significa que os decretos de Deus não se estarão. Vocês casados ou vocês divorciados, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Ok? Permitiu. A vontade absoluta de Deus era aquela? Não. A vontade absoluta de Deus, olha para a história, como ele vivia antes, era aquilo. Tanto é que Deus depois restaura, restitui exatamente aquela vida que ele tinha antes. Mas ele permitiu. Como um testemunho. Inclusive uma permissão que no fim você fala assim, nossa, mas foi uma coisa ruim que aconteceu, tem como isso reverberar positivamente no futuro? Você olha para a história de João assim, que depois ele fica melhor, mais crente, mais íntimo de Deus do que antes. O que até muitas vezes acontece na nossa vida. Porque depois daquele mal, que é até uma consciência de cura, que é uma consequência de escolhas ruins que a gente fez, no fim, depois, com arrependimento, com retorno aos caminhos de Deus, a gente volta mais crente que antes. Mais tementes a Deus do que antes. E até dando testemunho. Que olha, Deus sempre foi bom comigo, até transformando as coisas ruins e as minhas más escolhas em testemunho de restauração e transformação. É interessante a gente olhar para esse exemplo, né, que foi dado, e entender que a vontade perfeita de Deus é 100%, 100%, infinito por cento. Ou seja, incontestavelmente ela é o melhor. Certo? É o melhor de tudo. A vontade permissiva, certo? Ela não tende a fazer com que o homem também se dê bem da mesma forma, porque a vontade de Deus é perfeita. Nessa vontade permissiva, o único que perde é o homem. Ótimo. Muito bom. O único que perde é o homem. Certo? E é interessante que no fim, Deus é exaltado do mesmo jeito. Isso. Deus nunca vai deixar de ser poderoso, de ser grande gestor, justo, entendeu? Agora, se o homem, né, dentro desse processo, né, com essa permissividade, esse ato de permissão do Senhor que isso acontece, quem perde é o homem, sai fora do padrão de Deus. Muito bom. Vocês ouviram o que a gente falou? Ele resumiu perfeitamente. Como ele disse, a vontade absoluta de Deus, ela é vida abundante, certo? Ela é só ganho, é vontade boa, perfeita e agradável. A vontade permissiva é essa mini agência, ou o que a gente chama de livre agência que Deus dá para o ser humano, para ele tomar decisões até mesmo contrárias ao que Deus quer para o seu povo, contra o caráter santo de Deus, e que Deus não vai perder com isso. Mas o homem vai perder bastante. E no final, o que Deus projetou fazer, fará. E Deus vai ser exaltado da mesma maneira no fim de tudo. Ok? Obrigado, viu? Porque talvez poderia estar soando até para alguns que essa vontade permissiva é algo que Deus gosta. Não, Deus não gosta. Deus não gosta. Isso não alegra Deus. Mas Ele permite. Ele permite. Obrigado. Então, o termo livre-arbítrio a gente não usa mais, porque livre-arbítrio é juízo, é escolha, juízo, né? O ser humano, depois de Adão
não ter os seus juízos contaminados. Ele no seu estado de santidade, seu estado de graça, ele tinha plena condição de fazer a vontade de Deus ali. Mas, depois de Adão, com a queda, todos nós que viemos depois, que somos descendentes dele, lá ele nos representava, então se ele caiu, caímos nós. Quando isso aconteceu, automaticamente, todos nós tivemos o juízo afetado, então a gente não tem condição de escolher. Entendeu? Então, ali ficou. Então, qualquer coisa que a gente escolha hoje, eu escolho ter uma alimentação mais saudável. A gente chama isso de divergência, porque ainda há uma imagem de Deus, ainda há reflexos dessa imagem santa de Deus em nós, mas isso está distorcido por causa do pecado de Adão. Por isso que a gente abandona essa ideia de livre-arbítrio. Porque parece que livre-arbítrio, a gente está realmente completamente livre, desde o nascimento, para escolher fazer a vontade de Deus. E isso não é possível. A gente só é capaz de escolher fazer a vontade de Deus quando o Espírito Santo regenerador entra em nós. Aí isso é um pouco resgatado. Não plenamente, aí a carne luta contra o Espírito. Alguém que nem conhece Jesus, ele está morto dentro dos pecados, ele está entregue a si mesmo. Certo? Alguém me chamou? Essa decisão a gente não consegue manter. Beleza? Até aqui? Vamos lá? Vamos ver os textos que diz respeito ao pecado permissivo, né? Vamos dizer aqui, ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Para quem Deus disse isso? Para Caim. Exatamente. Né? Então você tem aqui Deus mostrando a Caim, e nós estamos falando do pós-queda, então é o estado pós-queda, que ele está sendo assediado pelo maligno, que ele está sendo assediado pelo mal. E Deus aqui com graça, isso é a expressão da graça de Deus, porque ser avisado é uma bênção, né? Nós todo domingo eu estou aqui justamente nessa função de avisar, né? Na função de incomodar sua consciência. Cumpre a ti dominado. Então quer dizer, há uma responsabilidade aí ainda. E isso convive junto com os decretos de Deus, com a soberania de Deus. Isso convive. Como? Em qual grau? Isso é uma grande dificuldade, a gente não consegue entender totalmente. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Ou seja, mais uma vez, vão lá, fazem o que é mal e até o máximo, porque desejavam assim. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Quem permitiu que esses povos antigos andassem nos seus próprios caminhos? E Deus quer que o homem ande nos seus próprios caminhos? Ou Deus providenciou o caminho, a verdade e a vida? Ele permitiu a vontade permissiva de Deus. Então, aqui a gente entra naquela questão de que, apesar da vontade de Deus ser absoluta e totalmente cumprida, que é eterna, imutável, né, invariável e tudo mais, a responsabilidade do homem. As objeções que geralmente as pessoas têm contra a doutrina, essa doutrina, né, dos decretos de Deus, geralmente a primeira declara-se ser inconsistente com a liberdade moral do homem. Mais uma vez, se Deus decreta, onde está o livre-arbítrio? Mas geralmente quem vem dessa ideia, isso é até grupos religiosos, pelo catolicismo e na teologia arminiana, eles entendem que o estrago que o pecado causou no ser humano não é tão grande. Então ele ainda conserva em si mesmo a capacidade de escolher o bem, de fazer o bem. Nós entendemos que não, que foi uma total depravação, foi uma queda que matou o ser humano, que colocou morto em delitos e pecados. E a menos que nasça de novo e agora nascer no Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus, ele não pode entender as coisas de Deus. Então, nessa questão, não
fere a liberdade moral do homem. Parece sim, mas não, porque o homem continua responsável pelas suas escolhas ruins. Deu para entender, gente? Deu para entender? Está dando para entender? Mas vai estar dando para assimilar, legal? Certo? Outra coisa é que disse que despoja o homem de todos os motivos para procurar a salvação. Então se Deus decretou tudo, então se tudo já está determinado, então não adianta ir para a igreja ou não adianta ir nem ir. Porque se Deus já decretou tudo, cada um pode viver do jeito que quiser, que no fim os salvos serão salvos e os condenados serão condenados. Só que se você olhar a Escritura, por qual caminho os salvos serão salvos e os condenados serão condenados? Pela porta estreita, que é a pregação do Evangelho e que é a fé e se adequar ao Evangelho. Não tem outro caminho. Os salvos, os eternamente escolhidos por Deus, esses ouvirão, crerão e entrarão pela porta estreita. E qual o caminho para a condenação dos outros? A rejeição a essa mesma porta estreita. Então, não adianta pregar. Deus disse, Jesus disse que é para pregar, porque é por esse caminho. Deus já sabe lá no final, Deus já sabe de tudo, até porque foi Ele que decretou todas as coisas. Mas por qual caminho? O caminho é esse que o próprio Deus determinou. Então, quando eu olho assim, qual clareza, qual a evidência clara de que aquela pessoa não foi predestinada para a vida eterna? Porque ela não está nem aí para a santificação, não está nem aí para Deus, não quer saber de Deus. E qual a evidência clara de que aquele que foi escolhido para a vida eterna, ele ama Jesus, crê no Evangelho, quer andar em santidade de vida, quer se aproximar de Deus? Isso são evidências, frutos de que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Então essa ideia é o seguinte: eu não preciso fazer mais nada, porque se eu sou um escolhido, eu já estou salvo. Então, essa é a evidência clara da sua ignorância. Porque se você ler bem a palavra, você vai entender que realmente Deus escolheu tudo, e a evidência de que aquele é um escolhido, que ele ama Jesus, caminha com Jesus e obedece a Jesus. Sim, há uma revelação mais. Quem é quem? Agora, quem é quem? Na pregação, no ambiente da pregação do Evangelho, pensando que eu estou chegando aqui agora, eu vou pregar. Quem de vocês é escolhido e quem não é? Não sei. Por isso eu vou pregar para todos. E aqui eu vou ser o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para os da vida e cheiro de morte para os da morte. Deus vai ser glorificado nos que creem, porque ali vai ser exaltada a graça de Deus, e Deus vai ser glorificado nos que serão condenados, porque ali será exaltada a justiça de Deus. Vocês estão entendendo? Deixa eu passar a palavra para o Lucas do Barriquinho, que eu não vou levantar mais. A gente vai ler uns versículos ali daqui a pouco que dá esse entender que sim, que desde a eternidade há uma escolha. E essa escolha não é nossa, é de Deus. Sim, mas aguenta aí um pouquinho, daqui a pouco a gente chega lá. Já sabe que não é salva, ainda assim tem o DNA de Deus dentro dela, porque senão você não vai colocar, se todo mundo vai propenso ao pecado. Tá, então beleza. Isso aí se chama graça comum. O que é a graça comum? Ainda, apesar da imagem de Deus ter sido desfigurada e o homem ter espiritualmente morrido em Adão, essa imagem de Deus ainda se conserva com a graça comum de Deus dentro de nós. Então, quando o ser humano, por exemplo, mesmo em civilizações remotas e tudo, há um senso de justiça, de que matar o outro é errado, de que tomar o que é do outro é errado, de que falar uma mentira é errado, e isso é manifesto nas diferentes culturas ao redor do mundo, um pouco mais evoluído ou um pouco menos evoluído, isso é graça comum. Só que a graça comum, ela não salva, ela só evidencia o humano. Só a graça especial é capaz de salvar o homem. E a graça especial é o anúncio do Evangelho àquele que o Espírito Santo regenera e faz crer, porque é o Espírito que vai convencer esse homem do seu pecado,
pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, viveríamos um caos mesmo, se o ser humano tivesse perdido completamente a imagem de Deus, porque ele perderia a sua humanidade. Mas isso não quer dizer que ele é salvo. Geralmente, por exemplo, em época de guerra, faz com que essa graça comum saia para aquelas pessoas que façam as atrocidades que acontecem. Mas ainda assim, olha, você vê que os ditadores do mundo que estão por aí, eles mandam os seus exércitos matar. E eles mandam para um vilarejo em determinado lugar, uma arma biológica, e matam mulheres, crianças e tudo mais. Mas onde estão os filhos deles? Geralmente em países do primeiro mundo, muito bem financeiramente, protegidos, estudando, trabalhando, casando, tendo filho. Olha a ironia. Não faz desse homem um homem bom, mas ele é um bom pai. Está entendendo? Então, quer dizer, a graça comum está nele, porque ele ainda tem uma afeição natural, e essa é a palavra, a afeição natural pelos seus filhos, mas ele não tem nenhum amor pelos outros. Essa é a realidade humana agora. As pessoas têm afeição natural ao cachorrinho de estimação e não têm nenhuma preocupação em situações absurdas que estão sendo terríveis. Ainda há um resquício da imagem de Deus, mas isso não obriga a conhecer a Deus em sua graça. Só o Espírito Santo para mudar isso hoje. Todos foram criados para existir eternamente. Todos os seres humanos. Nós somos seres que a gente chama de viterno. Nós não somos eternos porque a gente tem início, mas somos viternos porque nós temos o início e não temos fim, seja para a salvação, seja para a condenação. Mas os seres humanos viverão, eles são espíritos, ser vivente eternamente. Então, isso tem a ver com a perdição. Isso vai ficar na vontade de perdição. Essa condenação. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque ali é muito intencional. É muito intencional. Você confia que Deus é bom? Abraça isso. A verdade é que está dentro da administração de uma vida de pecado. Não daquilo que vem de Deus. Não, porque o que você está falando é decreto. Isso é decreto. Ou seja, na eternidade Deus decretou. Coisas que acontecem aqui corriqueiramente, entra dentro dessa perdição. Entra dentro dessa perdição. Volto lá nessa história. Agora deixa eu trazer para mim. Eu falei para vocês que essa igreja aqui, dentro do decreto eterno de Deus, ela é útil e ela cumprirá o seu propósito para preparar esse lugar, essas vidas, essas famílias, para a volta de Jesus. Isso é um decreto de Deus, tá? E que está sendo cumprido dia a dia na vida de Jesus, na pregação e na conversão de cada um de vocês. Mas eu, como pastor, posso me desviar? Dentro da vontade permissiva de Deus, eu posso sim desviar na fé e desviar. Mas se Deus, na sua eternidade, nos seus decretos, me elegeu para a vida eterna, eu posso me desviar, mas eu não morrerei desviado. Eu vou arrebentar com o meu casamento, vou estragar o psicológico dos meus filhos, sabe? E vou colher muitas coisas ruins, é como o Valentim falou. A vontade plena de Deus, absoluta de Deus, ela é vida abundante. Eu optei por fazer a minha própria, Deus permite. Mas isso não vai frustrar se o projeto de Deus é me salvar, serei salvo. Obras para galardão, só. Somente. A obra de salvação é só a obra de Jesus. Ninguém contribui, nem melhora, nem aprimora a obra de Jesus na cruz. Ou seja, com as minhas boas obras eu aprimoro aquilo que Deus fez por mim. Não. Eu sou salvo por Jesus, ponto final. O que eu vivo nessas obras que desde a eternidade Deus preparou para que eu andasse nela, essas obras voltam para a galardão. Parece que sim, porque assim te dá a entender que no reino de Deus há diferenças entre uns e outros.
para Jussara, que ela levantou a mão já faz um tempo. Todas as vezes que aparece arrependeu, para começar no texto bíblico, nem tem essa ideia de arrependimento, né? Isso não cabe para Deus. Em nenhum momento é usada a palavra arrependimento no texto bíblico para Deus. Na nossa tradução, tem arrependimento para nós e arrependimento para Deus. Mas o que é mais importante é o seguinte: Deus está se revelando para nós, seres humanos. De alguma maneira, ele precisa assemelhar os sentimentos dele, decisões dele parecido com a gente. Então entra um negócio que a gente chama de antropomorfismo. Morfismo, forma. E antropostômio. Então, Deus não se arrepende de nada, porque senão eu vou falar que Deus está contrariando sua própria palavra. Porque Deus não mente, Deus não se arrepende, nem Deus não há variação, nem sombra de mudança. Dentro do decreto de Deus também não há mudança nenhuma. E nem é porque o ser humano demonstrou que é mal em todos os seus desígnios, que Deus no meio do caminho, poxa, eu vou ter que mudar esse projeto aqui, eu vou ter que começar, eu vou ter que fazer uma adaptação do meu projeto. Não, nada disso. Ali é uma palavra para que o homem, de alguma maneira, compreendesse que dentro da vontade permissiva, aquilo que o homem estava escolhendo, entristecia Deus. Entristecia Deus. Só isso. A tristeza de Deus, nada mais que isso. Agora, entenda uma coisa, irmão, sempre muito importante: a Bíblia interpreta a própria Bíblia, certo? Nós vamos ver mais versículos aqui, e o quanto que é sólida essa verdade com relação aos eternos decretos de Deus. Quem mais que pediu para falar? Eu entendo, você falou que agora, dentro do a permissão de alguma eu prometo, a parte eterna, eu acho que não entra a permissão de Deus na parte eterna. Não, seria aí é uma coisa assim que a gente prefere não gostar, mas não tem como, porque se automaticamente Deus elege alguns para a salvação, automaticamente ele está preterindo outros para a condenação. Que não existe ninguém. Então, nós estamos falando de uma dupla predestinação. Se não for ele, não vão ter oportunidade de ser ele. Não, se não for eles, não serão solução. E isso é uma escolha. A parte eterna não entra. Quando eu disse sim para Luciana, quando eu disse sim para Luciana, e eu escolhi ela para ser minha esposa, automaticamente eu disse não para todas as outras mulheres do passado, do presente e do futuro. Então, quer dizer, não tem como, é uma decisão dupla, não tem como ser uma decisão única. Eu escolhi. É que a gente vai entender um pouco melhor. Segura muito aí, vamos lá. E o último, faz de Deus o autor do pecado, que é a terceira objeção. Ele diz assim: então se Deus decretou tudo, o homem peca, isso já estava nos decretos de Deus, Deus é o autor do pecado. Não. A Bíblia diz que Deus é santo, ele é justo e verdadeiro. Tanto é que o ser humano que peca, paga pelos seus próprios pecados. Não é paradoxal demais? Deus decreta, mas o pecador paga. Gente. Aí é aquela grande questão seguinte: é o que a Bíblia revelou. A Bíblia fala isso, fala que tudo Deus decretou, vai mostrar claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas vai dizer que o homem é também responsável. Mas, pastor, nós estamos falando de coisas diferentes, não bate, não dá para conciliar. Então a gente vai fazer o seguinte: nesses mínimos detalhes, aí é a hora que a gente entrega para Deus, porque isso não foi completamente revelado. Talvez por causa da nossa ignorância, tá? De uma mudança. São coisas, existem coisas lá que não cabem para nós aqui. Não cabem. Não. De tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, se é o mínimo interesse da sua parte, é que o Espírito Santo é de você, você tem interesse pela palavra de Deus. Porque quem não é isso aqui nem cogita estar.
falar e vai lendo os versículos aqui comigo e vai tentando pensar nisso. Né? Beleza? Vamos lá. Decretos divinos. Nós já vimos aqui que os decretos, então, são planos de Deus, né? Seus planos ou propósitos eternos, dos quais pré-ordenou todas as coisas que acontecem. Bom, certo? Isso tem a ver com a eleição, isso tem a ver com a criação e com a providência. Isso daqui, que está para trás do colchete, isso aqui aconteceu antes de tudo, no tempo eterno, antes do mundo ser o que é. Certo? Beleza? E o que se manifesta? Esses planos têm a ver com o quê? Onde Deus elegeu, onde Deus determinou criar e onde Deus definiu sua providência no mundo. Na eternidade. Tá certo? Quando Deus vai colocar isso em prática? Quando Ele começa a executar tudo. Aí, né? Haja luz, houve luz e assim por diante. Mas onde isso aqui foi concebido? Na eternidade. Certo? Que a Bíblia vai definir para nós é que isso foi feito na eternidade. Hoje nós vamos ver, bater, finalmente, já adiantamos o assunto, mas agora nós vamos ter textos bíblicos sobre eleição. Eleição ou predestinação é a mesma coisa. Tá? Então, quando eu falar eleição, predestinação, é a mesma coisa. Eleger é escolher. Predestinar é dar um destino antes de tudo. É você já definir o destino da coisa. Certo? Na Confissão de Fé de Westminster, ainda no capítulo 3, agora no parágrafo 5, diz assim: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. Beleza? Isso é o que nós confessamos. Mas, segundo o inescrutável é que não dá para perscrutar, não dá para investigar, não dá para abrir, não dá para mexer. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual Ele concede ou recusa misericórdia. Veja, concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, como Ele quer, conforme o seu prazer, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servindo não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. A Confissão de Fé de Westminster, do século XVII, a qual nós subscrevemos, ela deixa claro que é uma dupla predestinação. Pela sua livre e absoluta vontade, Deus determina graça sobre uns e Deus determina justiça sobre outros. Vamos lá. Objetos da predestinação. Todas as criaturas racionais, homens e anjos, bons e maus. Quem é o objeto da predestinação de Deus? Aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente fala eleição e predestinação, nós estamos falando de salvação. Até agora, que eu falei dos decretos de Deus, lembre-se que nós temos livre agência, vontade permissiva. Agora, quando eu entro nesse tópico da eleição, se Deus elegeu para a vida eterna, não tem filhos. Não vai terminar diferente do que Deus determinou. Tanto para homens quanto para os anjos. Porque também existem anjos destinados para a condenação eterna, como diz a Escritura. Veja só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gosta desse versículo? Gosta? Mas você gosta mesmo? Se você gosta, então você precisa ler tudo. Porquanto aos que de antemão conheceu, antemão onde? Também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou,
e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. De todos esses passos, só o glorificou, que ainda não chegou, mas como é um plano eterno de Deus, nos decretos eternos, certo ou não, já está definido, já está decretado, não tem outro caminho. Mas, assim como nos escolheu nele, antes da fundação, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha, então que legal, a predestinação não é só para sermos salvos, mas também para sermos santos. Por isso que não tem predestinado sem vida santa. Predestinação para viver em santidade. Por quê? Porque foi chamado para ser a imagem de Jesus. Então, não existe predestinado que não queira se parecer com Jesus. Eu não estou nem com Jesus. Não é isso aí, não. Está tudo certo. Diz mais, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por que Deus nos escolheu? Para que ele seja glorificado. Mas ele escolhe gente ruim como eu, é porque assim Deus vai ser mais glorificado ainda. Isso mostra como que Deus é bom. Como Deus derrama graça sobre as pessoas que ele quer agraciar. Mas em Judas, no capítulo 1, só tem Judas, você sabe que só tem um capítulo, né? Diz: e há anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ok? Tem arrependimento para eles, viu? Não tem salvação para eles, eles estão já guardados para aquele dia. Certo? Agora, as duas partes da predestinação, Zeli, entra a eleição. A eleição é um aspecto positivo, sim, né? Porque até dá para a gente até gosta mais, mas depois tem a rejeição. Diz assim, ó: eleição de Israel como povo para um serviço especial e também para privilégios especiais. A Bíblia vai apresentar que Deus elege, Deus escolhe. Escolhe quem e o quê? Uma nação. Aqui Deus escolheu uma nação inteira. Para fazer o quê? Para que essa nação o sirva dentro de um propósito. E também para dar privilégios especiais para essa nação. Porque Deus abençoa essa nação ricamente. Olha só o que ele diz: porque tu és como santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor aflição, nem vos escolheu porque fosseis mais numeroso que qualquer povo, pois eres menor de todos os povos. Veja, tem uma declaração de amor de início, né? Falando: Deus escolheu vocês para ser povo dele. Não porque vocês fossem bonitos, não. Veja, não vos teve o Senhor aflição. Não é porque ele olhou e gostou, não. Não tinha nada para gostar em você. Sabe, ele escolheu assim quem ele escolheu, porque o seu santo conselho é a sua vontade. Porque vocês não tinham nada, vocês não eram numerosos, nada. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Quem diz que na Bíblia não há escolha, não há eleição, olha para Israel. Deus escolheu, é a mesma coisa quando a gente vai para o indivíduo. De todos os povos da terra, Deus escolheu somente Israel para se revelar. É claro que depois de Israel, Deus queria que através de Israel o mundo conhecesse, como acontece com a sua vida também. Olha lá na sua família, quantos Deus chamou na sua família? Você chamou. Porque você era mais legal? Talvez não, você era mais pecador, mais chato, o mais feio, o mais bobo. Mas Deus te escolheu para que você agora possa servi-lo e fazer com que a sua família conheça a Deus também. Escolheu.
certo? Um povo. Mas ele também escolhe indivíduos para alguns ofícios e serviços especiais. Olha lá na Escritura: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta das nações. Jeremias 1,5. Quando é que Deus escolheu Jeremias para ser profeta? É porque ele estava na escola, era um menino bom, eloquente, falava bonito, apresentava os trabalhos, aí Deus falou: estou precisando de alguém assim. Não. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quem é esse? Atos 9. Paulo cego, lá na casa. Qual é o nome? Esqueci o nome do rapaz que aplicou Saulo lá na casa dele. Mas Deus manda o servo: vai lá, você vai encontrar ele orando. E ele para mim: mas Senhor, Saulo estava querendo matar todo mundo aqui, Senhor. Não, vai lá, porque eu o escolhi. Tem todo um trabalho para ele realizar. E a eleição também acontece com indivíduos, né? Eleição de indivíduos para serem filhos de Deus e herdeiros da glória eterna. Então Deus elege um povo para se revelar esse povo ao mundo. Deus escolhe homens e mulheres para missões e propósitos, e Deus escolhe aqueles para serem seus filhos. Veja só, porque muitos são chamados, vocação, pregação. Muitos ouvem, muitos já ouviram, muitos ouvirão. Mas quantos serão escolhidos? Poucos. Dentre todos que ouvirem, não muitos são escolhidos para a vida eterna. Mas os gentios, ouvindo isso, regocijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram em todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que coisa tremenda! Os discípulos estão pregando ali em Atos dos Apóstolos, e diz que os gentios, aqueles que não eram de Israel, escolhidos de Deus fora de Israel, Deus é glorificado porque aqueles ouvem a palavra, creem na palavra, e diz que daquele auditório todo, os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Olha, porque se o texto bíblico faz distinção, ele faz questão de dizer, ele poderia ter dito: glorificar a palavra do Senhor, e creram todos, e foram para a vida eterna. Por que o texto bíblico faz questão de dizer todos que haviam sido destinados? É porque muitos foram chamados, mas todos destinados. Mas, não, desse aí está bom. Dúvida aqui? Agora vamos lá, vamos para a parte mais salgada: reclamação. Que aí a predestinação tem esse duplo aspecto: uns escolhidos para a vida eterna, outros para a condenação eterna. No decreto da predestinação, Deus também determinou omitir alguns homens na operação de sua graça especial e puni-los por seu pecado, como manifestação da sua justiça. Vamos entender uma coisa: quantos de todos os seres humanos pecaram? Todos. Logo, o que eles merecem? Certo. Aí Deus salva uma parte deles. Deus se torna injusto. Deus tinha a obrigação de salvar todos. Entendeu? Não me faz lembrar, ou me faz lembrar aquela história, aquela parábola que Jesus contou: 7 da manhã, ele chamou os rapazes para trabalhar, e deu para eles, e combinou com eles um denário. Mas aí deu lá, mais ou menos meio-dia, ele chama outros mais para trabalhar também, e combina com eles um denário. Aí ele está trabalhando desde as 7 da manhã, já fica assim:
pagar o mesmo tanto, nós estamos aqui desde cedo. Aí quando dá umas 3 horas da tarde, eles vão trabalhar no máximo mais 3 horas só. Ele contrata mais alguns e diz: eu vou pagar um denário. Aí os de 7 da manhã reclamam: poxa, nós estamos aqui desde 7 da manhã, você tem que pagar pelo menos 3 denários para nós. E a resposta do dono da obra é: o dinheiro de quem? Se eu quiser ser bondoso, eu não posso ser bondoso com o meu dinheiro? Eu combinei com você um denário, eu vou te pagar um denário. Mas se eu quiser pagar um denário porque é só 3 da tarde, quem é você para me proibir de fazer isso? Tem algum problema? Está entendendo? Então Deus vai dar um denário para quem quiser dar. E quem não quiser? Não tem uma escolha intencional, seria? Não, eu sei, mas vai lá, vamos ler mais os textos. Tem mais texto aqui para a gente ver. Segura também, vamos? Segura essa pergunta aí e vamos caminhar no texto aqui. Ou seja, ele resolve omitir alguns da concessão da graça regeneradora e salvadora. Vocês creem naquela palavra que diz que o Espírito Santo é que convence? E quando ele convence, a pessoa pode resistir ao convencimento dele? A graça é resistir. Então, se tem pessoas que não estão sendo salvas, é porque ele não convenceu essa pessoa. Porque ele não quis estar. Então há uma escolha. Não tem como omitir os lados. Vamos lá. E ele resolveu também designá-los para desonra e para a ira de Deus por causa dos seus pecados. É uma dupla realidade. Vamos lá, agora vamos à Bíblia. E com esses textos aqui a gente vai terminar. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Aqui está dizendo que Deus ocultou a verdade, para que eles não se convertissem. Mas, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ô Lucas, não dá para ter vergonha aqui. Não cabe. Olha só, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Como é que Deus levantou, ou melhor, como é que Deus mostrou o seu poder diante de Faraó? Endurecendo o seu coração. Deus escolheu esse homem para endurecer o seu coração e a partir daí engrandecer o seu nome, derramando juízo, destruição sobre ele. Logo, tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para glória preparou de antemão. Explicar, né?
é duplo: vasos para honra, vasos para desvio. Uns para a glória eterna, outros para a perdição eterna. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Rapaz, eu vou pregar para todo mundo, mas tem gente que Deus vai endurecer o coração para não crer. O trabalho de Deus na vida deles vai ser endurecê-los ainda mais. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e santo Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo que alguns homens foram introduzidos dentro da própria igreja. Esses que foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Agora estou dizendo que é dentro da igreja. Homens, e qual que é o detalhe que mostra que esses homens foram introduzidos dentro da igreja, mas eles são destinados à condenação? Eles viraram libertinos, óbvio, do devocionário, e negam que Jesus seja Senhor e Salvador, ou negam a suficiência da salvação de Jesus. Então, se alguém fala que para ser salvo é Jesus e mais alguma coisa, negam a suficiência do senhorio de Jesus, e Jesus não é um grande mestre, mas não, ele não é filho de Deus. Esses foram introduzidos no rebanho, mas são poucos, e eles são destinados à condenação eterna. Certo? E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, vai ser difícil. Pedra de tropeço, está falando de alguém, está falando de um grupo. Eles são pedras de tropeço, são rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, ou seja, aqueles que não obedecem a palavra, eles são pedra de tropeço e rocha de ofensa, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Foram postos para quê? Para serem desobedientes. Eles foram postos para ser pedras de tropeço e rocha de ofensa. Eles não foram postos para outra coisa. Alguma dúvida aqui? Finish? Deu para entender? Eu disse para vocês que não é difícil entender. Não é difícil, porque nós vimos claramente o seguinte: nos seus decretos, aqui os decretos divinos são planos ou propósitos eternos de Deus, nos quais Ele preordenou todas as coisas que acontecem. E dentre essas coisas que Deus já preordenou para acontecer, está a eleição, com as suas duas partes. Deus elegeu alguns para a honra, outros para a desonra. Alguns para a salvação, outros para a perdição. Os que são escolhidos para a vida eterna e para a salvação evidenciam isso através da obediência, do amor a Deus, se parecem com Jesus. E os que foram escolhidos para a perdição eterna são aqueles que são pedras de tropeço, que são rochas de ofensa, que são desobedientes. Mas eles não são condenados porque são desobedientes. São condenados porque não são eleitos. E tem os que estão também Mas aí, dentro da vontade de Deus, está acontecendo isso. Mas porque são eleitos para a vida eterna, eles não vão morrer na perdição. Não são. A Bíblia, lembra? A gente lê a Bíblia dentro da própria Bíblia. Isso é uma regra hermenêutica fundamental, certo? Então, a gente precisa levar isso em conta, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Naquele texto, não está falando nada disso, porque aquele texto ele não se predispõe a entrar nesse assunto. Mas tendo em vista toda a realidade bíblica dos decretos de Deus, sim, ele só pode ser salvo sendo eleito. E o outro
ele pede, né? Fala, Senhor, ele pediu para entrar no reino, né? E Jesus disse que naquele dia mesmo ele entraria. Foi salvo pela fé. Todos somos salvos. Graça mediante a fé, que é bom de Deus. Se ele foi eleito, sim. Opa, totalmente. Porque Deus não escolheu nem Israel, nem qualquer indivíduo, por causa de qualidades que essa pessoa tem. Deus, os decretos de Deus, que Ele decidiu fazer antes da eternidade, antes da fundação do mundo, Ele não determina isso por qualidade de ninguém, pelo que a gente não existir. Fácil. Ninguém é salvo fácil. Todos são salvos pelo penoso trabalho de Jesus na cruz. É que dentro da vontade permissiva, Deus permite que eles tenham esses caminhos. Mas eleitos, onde a mão da graça, o que ela está falando é aquele que peca, vive uma vida inteira de pecado. Pelo amor de Pai, só. O Pai falou para o filho, ele também deu, está aqui, ó, é tudo seu. Se você está comigo, você está compartilhando contigo. Você é meu. Você entendeu? Então, quem vive uma vida perdida a vida inteira, quando ele for acolhido, onde abundou o pecado na vida dele, isso foi uma graça. Ele só te faz perdão. Deus tem todo o pecado, a obra de Cristo, o sangue dele, está para cobrir todo o pecado. Todo o pecado. Aquele que acha que pecou pouco, é um engano dele, né? Ele é tão ruim quanto, é o perdido fora da casa, é o perdido dentro de casa, né? Ele também é alvo da mesma graça de Deus. Não, claro. Não, esse assunto aqui, quanto a quem é ou não predestinado, isso é um assunto exclusivo de Deus. Essa identificação, ela é exclusiva de Deus. Então, o que pega quando a gente fala sobre eleição? A questão da eleição é complicada para nós, quando nós queremos olhar e tentar enxergar a justiça da eleição, havendo Deus criado as duas mãos. Quando a gente olha para falar da eleição, eu vejo, por exemplo, por referência, uma pessoa só é eleita se ela ganhar a eleição, certo? Você só vai entender essas questões de eleição e a justiça por trás disso se você começar a chegar mais ou menos dentro de uma figura ilustrativa, né? Eu imagino o pai, aquele que escreveu o livro da vida e que está sendo aberto os livros pelo Cordeiro, né? Selo após selo, ele ali olhando para a pessoa, né? E olhando para a pessoa, a primeira referência é o Filho, veio de Cristo. Ele tem a identidade de Cristo, caminhou com Cristo, foi salvo pelo Cristo. Você está entendendo? Opa, olha para o Espírito, ele tem o selo, ele é marcado por essa vida. Você está entendendo? Ele tem esse carinho, essa chancela. A palavra do nome Jesus se chama salvação. Ou seja, o propósito para esses eleitos foi dar a salvação. E se você olha para essa salvação, mas é a questão do mal, é a questão da morte, isso de modo certo vai mostrar que Deus é excelente, ele não é bom, porque ele tolera a presença sendo ele santo e perfeito. Isso só serve para mostrar essa, vamos dizer assim, esse termo de tolerar que ele fala lá em Romanos 9:22, né? Tolerar. O tolerar isso mostra como ele é excelente na aplicação da sua justiça para eleger, porque os seus eleitos têm o padrão de Cristo,
é tudo fruto da eleição. É eleição. Tudo. Essa é a eleição. Tudo é eleição. A justiça da eleição, vamos dizer assim. Isso. É que assim, quando você disse, e eu concordo com você, o que assusta a gente tem a ver com o fato da gente querer olhar e encontrar o nosso padrão de justiça. Essa é a dificuldade, né? A maneira com que eu julgo o que é justo ou não, o que é certo ou não. Por isso que eu falei desde o início, se apeguem à premissa clara. São os atributos de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. E os decretos de Deus são fruto dessa justiça, dessa santidade, dessa bondade. Mas eu não estou conseguindo entender, porque para mim fica confuso que isso seja realmente bom, que Deus tenha feito isso realmente seja bom. Mas aí a grande pergunta lá, né? Você vai falar para o oleiro, porque ele fez assim o assado? Você confia que o oleiro é bom? Então, se você confia na competência dele, então, creia. Né? Aguinaldo, deixa eu fechar. Eu acho sobre a escolha para mim. Você tem alguma dúvida que o que aconteceu na sua vida nesses tempos para cá foi uma obra de Deus? Exatamente. Porque se fosse de você ou de qualquer outra, muitas pessoas já tinham tentado tirar do lugar onde você estava. E por que não conseguiu? Por sua própria vontade. Você já tinha tentado sair daquela situação? E por que deu certo agora? Porque antes da fundação do mundo, lá na eternidade, Deus, os seus decretos, colocou esse encontro e essa obra na sua vida. Claro. Amém. Amém. É que quando a gente soube essa doutrina da eleição, o último ponto dela começa com a declaração total. Hã? Não entendi. Qual o versículo? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Gente, vamos lá. Então, nós vimos isso. Para finalizar, podemos dizer que a doutrina da eleição é difícil de entender e confronta com nossas ideias ególatras. Ególatras é porque a gente quer ter os nossos próprios sensos de justiça e aquela ideia de sentir, nossa, mas Deus não vai respeitar o meu livre-arbítrio, né? Eu sou senhor de mim mesmo. Né? Não, ideias ególatras. Porém, jamais afirmar que ela não seja bíblica ou que Deus se faz injusto em salvar alguns dentre todos que se perdem. Amém, gente? Amém. Mais dúvidas, estou à disposição e a gente vai crescendo juntos. Semana que vem, nós vamos conversar sobre a obra de Deus na criação e a obra de Deus na providência. Tá? Então, não falta não, que eu acho que isso tudo é um capítulo, né, de teologia reformada que fala da obra de Deus. Começa decretando, depois elegendo, depois criando, depois provendo. Aí, nesses próximos, a gente vai entrar mais nessa questão da queda, quando o ser humano caiu, o que aconteceu com ele, como que Deus interviu trazendo essa salvação. Eu só fazer uma ressalva, que eu acho que a eleição, eu acho que na prática, a gente entra em cena com iniciativas nossas familiares. E o nosso círculo está fazendo porque eu fui salvo, e o meu tio, o meu parente não foi. Mas quem disse que não foi? Não. Tipo assim, quando a gente faz, você não vê sobre os frutos. Na verdade,
assim, o fato de você ter sido escolhido dentro da sua família é um grande indício que Deus tem muito mais a fazer na sua parentela. Né? Porque se Deus fez questão de te eleger ali dentro e tendo contato com essas pessoas, então, no mesmo caso, Deus elege Israel para depois de Israel se revelar ao povo. Então, pense nisso com carinho, porque até você ter sido escolhido é muito mais indício de que muitas pessoas ao seu redor também são interessantes. Beleza, gente? Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado por se revelar a nós. Eu me sinto muito honrado mesmo, Senhor, de poder ser parte desse teu povo que o Senhor escolheu, mostrar essas verdades ocultas, profundas. Ó Deus, eu te glorifico porque o Senhor é grande, o teu conselho é perfeito, e ainda que eu não compreenda tudo, ainda que esta igreja não consiga compreender tudo, para nós é de um consolo tremendo saber que a garantia da nossa vida eterna não está no nosso esforço, não está em nós, mas no Senhor, e o Senhor que projetou não falha. Obrigado, Santo Deus, obrigado por ter se revelado, ter nos chamado, ter nos destinado a esta vida eterna. E se porventura alguém, Deus, aqui na igreja, aqui nesta noite, se sente incomodado, se pergunta se é salvo, que o teu Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos, possa trazer paz ao coração dessa pessoa, porque se ela está preocupada com isso, ó Deus, é uma prova de que ela é eleita, porque os não eleitos não se preocupam em estar com o Senhor, não se preocupam com a vida eterna, não se preocupam em obedecer a palavra. Ó Deus, obrigado, porque essas preocupações estão conosco, essas preocupações santas e boas, que é de viver a tua vontade. Pai, eu oro em nome de Jesus e peço que o Senhor santifique mais a nossa igreja, para que aqui em Santa Cruz das Palmeiras ela venha cumprir o propósito, o objetivo para o qual ela foi colocada aqui, no nome de Jesus. E agora, amados, que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, continue operando na sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe.